Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar da Localize Co, referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2024. Estão presentes conosco Bruno Lasansky, nosso CEO, Rodrigo Tavares, CFO, e Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. A apresentação também está disponível para download no site de RI. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, digitando o seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Bruno Lasansky, CEO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Em 2024, redobramos o foco na execução das prioridades estratégicas da companhia e, ao longo do segundo semestre, começamos a ver o resultado consistente das nossas iniciativas. O ano foi marcado pelo forte crescimento da receita em todas as divisões da companhia, sendo 17% em aluguel de carros, 25% em gestão de frotas e 37% em seminovos. Em aluguel de carros, continuamos o processo de recomposição de preço, que avançou em 15,4% no ano, encerrando o último trimestre em R$ 147, refletindo a força da marca e excelência comercial da Localiza. Em gestão de frotas, focamos a alocação de capital nos segmentos de maior retorno. Assim, reduzimos a frota de uso severo em cerca de 25% e melhoramos a utilização global da frota. Destacamos que, excluindo os veículos pesados e segmentos de uso severo, a receita líquida em 2024 cresceu 32%, com o volume de diárias crescendo 14% na comparação anual. Na frente de operações, ampliamos a nossa rede de centros de desativação para 13 unidades, aumentando velocidade, qualidade e gestão do processo de preparação, o que contribuiu para a melhoria do mix de canal de venda. Seminovos dobrou o volume de carros vendidos em apenas 2 anos. No ano, ampliamos a rede de lojas e aumentamos a produtividade por loja. Foram vendidos 280 mil carros, o que contribuiu para a redução da idade média do carro vendido na divisão de aluguel de carros de 28 para 23 meses. Como resultado, apresentamos receita líquida consolidada de 37,3 bilhões, EBITDA de 11,9 bilhões e lucro líquido de 1,8 bilhão, com ROIC spread em 3,1 pontos percentuais, evoluindo para um spread de 5 pontos percentuais no segundo semestre de 2024. Além disso, o ano foi marcado por uma maior geração de caixa pelas atividades de aluguel, contribuindo para a redução dos nossos índices de alavancagem, mesmo com o aumento do pagamento de JCP e a recompra de ações da companhia no ano. Seguimos evoluindo na experiência dos nossos clientes. Por exemplo, dobramos o número de retiradas 100% digitais no ano, lançamos um novo aplicativo do Localiza Meu com funcionalidades únicas no mercado e transformamos a jornada de entrega e devolução em gestão de frotas.
Tudo isso contribuindo para um NPS de excelência e diferencial de encantamento com os clientes. Além disso, a Localiza foi reconhecida mais uma vez como uma das 15 melhores empresas para se trabalhar pela Great Place to Work. Em termos de tecnologia, concluímos a atualização do ERP, bem como a migração de 100% das nossas aplicações para a nuvem, contribuindo para maior agilidade, eficiência e desempenho do nosso ambiente de tecnologia. Em 2025, estamos diante de um cenário de aumento da taxa de juros e potencial desaceleração da atividade econômica e menor disponibilidade de crédito. Nesse contexto, definimos 6 prioridades para o ano. Primeiro, escalada dos seminovos para a renovação da frota. Segundo, recomposição do preço do aluguel, priorizando o crescimento de receita e ROIC spread. Terceiro, eficiência em custos e produtividade. Quarto, processo de otimização do portfólio, focando em segmentos de maior rentabilidade. Quinto, melhoria da experiência dos nossos clientes, para ampliar ainda mais o diferencial de encantamento. E sexto, conclusão do processo de integração sistêmica e simplificação societária. Estas iniciativas são determinantes para a recomposição gradual do nível de rentabilidade da companhia. Estamos confiantes que sairemos do atual ciclo, ampliando ainda mais a nossa liderança de mercado, vantagens competitivas e retomando nossa trajetória de crescimento com geração de valor. Para apresentar os destaques do ano e do trimestre, passo a palavra para o nosso CFO, Rodrigo Tavares. Obrigado, Bruno, e boa tarde a todos. Na página 2, trazemos os destaques do trimestre. Mantivemos sólidos resultados impulsionados pelo robusto crescimento das receitas de aluguel de carros, gestão de frotas e seminovos, alinhados à eficiência na gestão de custos. A divisão de aluguel de carros apresentou receita de 2,6 bilhões no trimestre, um crescimento de 13% na comparação anual. Em gestão de frotas, seguimos com o processo de otimização do portfólio, que irá contribuir para a recomposição do ROIC spread. A receita líquida somou 2,2 bilhões, crescimento de 16,4% na comparação anual. Em seminovos, expandimos nossa rede com a abertura de 23 pontos de venda ao longo do quarto trimestre de 2024, fortalecendo nossa presença no mercado e impulsionando o processo de renovação gradual da frota em 2025. A receita líquida de seminovos alcançou 5,1 bilhões no trimestre, um crescimento de 35,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. O rejuvenescimento gradual da frota continuará contribuindo para a melhoria do mix de canal de vendas, com um reflexo positivo no preço médio do carro vendido ao longo do ano. A receita líquida consolidada cresce 24,6% para 9,9 bilhões. O EBITDA avança 15,5% para 3,3 bilhões e o lucro alcança 837 milhões nesse trimestre. Agora, para apresentar os detalhes do resultado do trimestre, eu passo a palavra para a nossa diretora de RI, Nora Lanari. Obrigada, Rodrigo, e boa tarde a todos. Entrando nos detalhes do resultado, na página 3, começaremos pela divisão de aluguel de carros no Brasil. No quarto trimestre de 2024, a receita líquida da divisão de aluguel de carros atingiu 2,6 bilhões de reais, crescimento de 13% em relação ao quarto tri de 2023, em função do aumento da diária média. Na comparação com o quarto tri 23, o volume apresentou acomodação de 2,9% em razão da forte base de comparação e da priorização da recomposição de preço. Na comparação com o terceiro trimestre de 24, o volume avança 1,4%. Em 2024, a receita cresceu 16,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, somando 9,6 bilhões de reais, com volume de diárias estável no ano e aceleração na recomposição da tarifa média, que avançou 15,4% no ano. Na página 4, apresentamos mais um trimestre de avanço da diária média, que encerrou o ano em R$ 147,40, um crescimento de 16,3% na comparação anual.
A taxa de utilização segue em patamar saudável de 79% no trimestre, refletindo a gestão eficiente de preço e mix. Indo para a página 5, vemos a evolução da rede de agências de aluguel de carros. Encerramos o ano com 537 agências próprias no Brasil, além das 18 agências no México e 151 agências franqueadas, somando 706 pontos de atendimento na América Latina. Passando para a página 6, na divisão de gestão de frotas, os volumes e preços seguiram subindo no quarto trimestre de 24, resultando em uma receita líquida de 2,2 bilhões de reais, aumento de 16,4% quando comparado ao quarto trimestre de 2023. Em 2024, houve aumento de 10% no volume e 25,1% na receita dessa divisão em comparação ao mesmo período do ano anterior. Excluindo-se os efeitos da redução de portfólio de contrato de uso severo, teríamos um avanço da receita líquida superior a 30% ao ano. Indo para a página 7, apresentamos a diária média de R$ 97,70, avanço de 11,3%. Quando comparada ao mesmo período do ano anterior, a taxa de utilização aumentou meio ponto percentual. No ano de 24, a diária média avançou 13,7%, com ligeira redução de 0,4 ponto percentual na taxa de utilização da frota quando comparada a 2023, em razão do maior número de carros em desativação resultantes do processo de otimização de portfólio. Passando para a página 8, apresentamos a evolução da receita de seminovos, que atingiu 5,1 bilhões de reais no trimestre, crescimento de 35,1% em relação ao quarto tri de 23. O volume de carros vendidos apresentou crescimento de 27%. Em 2024, a receita líquida de seminovos no Brasil cresceu 37,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, somando 19,2 bilhões de reais, com volume de vendas crescendo 26,4% no ano. A aceleração no volume de vendas reforça a capacidade operacional e de execução da companhia, que passou de 9,7 bilhões de reais em vendas no ano de 2022 para 19,2 bilhões em 2024, com ganho de produtividade por loja. Resultado da melhoria do processo de preparação de carros, ajuste e maturação das redes de loja e equipes de venda, bem como da expansão do crédito para financiamento. Passando para a página 9, apresentamos a rede de seminovos. No quarto trimestre de 24, expandimos o número de lojas, totalizando 27 aberturas no ano e encerrando o trimestre com 242 pontos de vendas, distribuídos em 118 cidades brasileiras. A abertura de lojas foi concentrada no final do ano e deverá contribuir para os volumes de venda ao longo de 2025. Mesmo com a ampliação da rede, avançamos na produtividade por loja, encerrando o ano com uma média de 40 carros vendidos por loja por mês. Em 2025, manteremos o foco na escalada seminovos e ganho de produtividade, ampliando o número de lojas, vendedores e canais. Seguindo para a página 10, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No quarto trimestre de 24, compramos 103.064 carros e vendemos 71.750, resultando num crescimento de frota de 31.314 carros e um investimento líquido de 4,1 bilhões de reais. O volume de vendas no trimestre foi impactado pelo aumento da taxa de juros e menos dias úteis, que afetaram a demanda de dezembro. Ainda assim, apresentamos crescimento de 27% no volume de vendas no quarto trimestre de 24, em comparação ao quarto trimestre de 23. Em janeiro e fevereiro, voltamos a ver aceleração nos volumes de vendas e reduzimos as compras após o pico de férias, de forma a ajustar a frota à demanda sazonal do aluguel. Continuando na página 11, apresentamos o preço médio de compra e desmobilização. Na divisão de aluguel de carros, o preço médio de compra foi de R$ 84.000 e o de venda R$ 67.700, resultando em um investimento para renovação de R$ 16.300 por carro. No ano, o preço médio de compra foi de R$ 83.300 e o de venda alcançou R$ 66.800, resultando num CAPEX líquido de renovação de R$ 16.500, redução de cerca de R$ 3.000 por carro na comparação com o ano de 2023. O avanço gradual no processo de rejuvenescimento da frota deverá continuar contribuindo para a manutenção da trajetória de redução do CAPEX de renovação. Em gestão de frotas, o preço médio de compra foi de R$ 96.100 no quarto trimestre. O preço médio de venda foi de R$ 76.700, resultando em um investimento para renovação de R$ 19.400.
No ano, o preço médio de compra foi de R$ 95.200 e o de venda alcançou R$ 72, resultando em um CAPEX líquido de renovação de R$ 23.200, uma redução de R$ 8.500 por carro na comparação com o ano de 23. Na página 12, mostramos o avanço da frota de final de período. Encerramos o ano com 669.362 carros, aumento de 2,1% na frota de final de período da divisão de aluguel de carros no Brasil e 1,2% na divisão de gestão de frotas, que segue o processo de desmobilização dos contratos de uso severo. O aumento da frota de final de período no aluguel de carros reflete a oportunidade de compras no quarto TRI 24. Após a alta temporada, esperamos uma redução no ritmo de compras de carros. Em 2025, seguiremos priorizando o ajuste de preço e rentabilidade e buscando eficiências e produtividade de frota. Passando para a página 13, nesse trimestre, a receita líquida consolidada avançou 24,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, totalizando 9,9 bilhões de reais. A receita de aluguéis apresentou crescimento de 14,9%, sendo 13% na divisão de aluguel de carros e 16,4% na divisão de gestão de frotas. A receita de seminovos somou 5,1 bilhões no trimestre, aumento de 35,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do aumento de 27% no volume e do maior preço médio de venda. No ano, a receita líquida consolidada avançou 29% em relação a 2023, totalizando 37,3 bilhões de reais, com forte avanço em aluguéis e em seminovos. Na página 14, trazemos o EBITDA consolidado. Em 2024, deixamos de ajustar as margens para efeitos da combinação de negócios e impairment. E no quarto trimestre de 2023, passamos a alocar os custos de preparação de carros em aluguel de carros e gestão de frotas, excluindo os de seminovos. Assim, faremos as comparações apenas em relação ao quarto TRI 24, cujas bases são comparáveis. No quarto trimestre de 2024, a margem EBITDA da divisão de aluguel de carros foi de 65,6%, avanço de 2,9 pontos percentuais na comparação anual. A robusta margem no trimestre reflete principalmente a precificação do aluguel, além do avanço no processo de rejuvenescimento e redução da quilometragem média da frota, que resultam em menores custos de manutenção por carro, parcialmente compensados pelo avanço nos custos de preparação, explicado pelo aumento de 24,3% no número de carros preparados. Em gestão de frotas, a margem foi de 69,8%, redução de 1,7 ponto percentual em relação à do quarto TRI de 23, explicada principalmente pelo aumento dos custos de preparação, em razão do aumento de 29% no volume de carros preparados e maior desativação de veículos de uso severo. As despesas com PDD também apresentaram altas no trimestre, especificamente em pesados. Telemetria e outras iniciativas trouxeram receitas de 50 milhões e EBITDA de 200 mil reais, diluindo a margem EBITDA dessa divisão em 1,6 ponto percentual no trimestre. Seminovos apresentou margem de 2,6%, refletindo principalmente a acomodação no preço de carros observada em dezembro. Ao longo do trimestre, os modelos 21, 22 e 23 apresentaram acomodação em linha com os padrões históricos. Por outro lado, vimos acomodação mais forte nos carros ano modelo 24. Em janeiro e fevereiro, os volumes voltaram a acelerar. Na página 15, vemos a evolução da depreciação média anualizada por carro. No RAC, a depreciação média no ano por carro foi de 7.307 no trimestre, dentro do range esperado pela companhia e em linha com a depreciação do terceiro trimestre de 24. No ano, a depreciação média anualizada foi impactada pela revisão das estimativas de valor residual e de vida útil operacional da frota feitas no segundo trimestre de 24 para refletir a acomodação de preço de carros seminovos e usados. Em gestão de frotas, a depreciação média por carro foi de R$ 8.577, incluindo veículos pesados. A depreciação dos veículos leves foi de R$ 8.075, dentro do range de expectativa divulgado pela companhia. A depreciação no ano foi impactada pela revisão das estimativas de valor residual feitas no segundo trimestre de 24. Passando para a página 16, em dezembro, observamos maior acomodação nos preços de carros ano modelo 24, mas em janeiro e fevereiro, os volumes e preços se comportaram em linha com a expectativa da companhia. Dessa forma, mantemos o guidance do primeiro trimestre de 25. No início do ano, as montadoras aumentaram os preços de tabela dos carros novos. Seguimos monitorando o reflexo destes aumentos nos preços praticados do novos e dos seminovos. Passando para a página 17, vemos o EBIT consolidado do quarto trimestre de 24, que atingiu 2 bilhões de reais.
aumento de 12,5% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No ano, o EBIT foi impactado pelo ajuste na depreciação de carros, feita no segundo trimestre de 24, para refletir a abertura do gap dos preços dos carros seminovos em relação aos carros novos. Na página 18, apresentamos o lucro de 837 milhões, crescimento de 18,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, refletindo o aumento de 446 milhões no EBITDA e a redução de 8 milhões nas despesas financeiras líquidas em função da redução do CDI médio do período e do efeito da proteção dos derivativos atrelados aos contratos de gestão de frotas, parcialmente compensado pelos aumentos de 220 milhões na depreciação de carros e outros e 103 milhões de imposto de renda e contribuição social pelo maior lucro tributável e aumento da alíquota efetiva de IR. Agora, gostaria de retornar a palavra ao Rodrigo para apresentar geração de caixa, alavancagem e ROIC. Trazemos na página 19 o fluxo de caixa livre. Em 2024, a companhia gerou 9,8 bilhões com as atividades de aluguel, uma ampliação de 39,7% na comparação com o ano anterior. O investimento líquido para a renovação da frota apresentou redução relevante a partir do menor gap entre o preço de carro comprado e vendido. No ano, foram consumidos 472 milhões com a renovação de 280 mil carros, forte redução quando se comparado ao consumo de 3 bilhões e renovação de 221 mil carros em 2023. Além disso, a companhia reduziu a adição líquida da frota, o que contribuiu para a redução de 960 milhões do investimento líquido para crescimento, na comparação com 2023. Como resultado, a companhia passou de um consumo de caixa de 2,9 bilhões antes de juros e outros para uma geração de 3,3 bilhões em 2024. Ao longo de 2025, seguiremos recompondo rentabilidade de aluguel para refletir a maior taxa de juros. Além disso, manteremos a disciplina na gestão de custos e produtividade. Ambos, somados ao menor CAPEX de renovação e crescimento, deverão continuar a contribuir para a geração positiva de caixa e redução dos indicadores de alavancagem. Na página 20, apresentamos a evolução da dívida líquida. Encerramos o ano com dívida líquida de 30,1 bilhões. No ano, foram pagos 940 milhões de JCP líquidos de R da chamada de capital, além de termos recomprados 800 milhões de ações da companhia. Passando para a página 21, apresentamos o perfil de dívida e a posição de caixa da companhia. Considerando as captações e liquidações anunciadas até 27 de fevereiro, a posição de caixa somou 13,1 bilhões. A companhia vem aproveitando as oportunidades no mercado de dívida ao longo de 2024 para redução do custo e alongamento do duration da dívida. No slide 22, apresentamos sólidos ratios de dívida. No ano, a maior geração de caixa operacional contribuiu para a melhoria dos indicadores de dívida, mesmo com a recompra de ações da companhia e distribuição de JCP. Na página 23, apresentamos o ROIC Spread. Encerramos o ano de 2024 com ROIC Spread de 3,1 pontos percentuais. No segundo semestre, o ROIC Spread atingiu 5 pontos percentuais, resultado das iniciativas de recomposição de preço, além de gestão eficiente de custos e produtividade. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as perguntas. Lembramos que para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alberto Valério, do UBS. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir, seu microfone já está liberado. Bom dia, boa tarde, Bruno, Nora e Rodrigo. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria saber um pouquinho sobre o que a gente pode esperar para frente, né? A gente vem aí vendo uma forte aceleração nas tarifas, né? Uma recomposição de ROIC Spread, talvez uma
desaceleração da recomposição entre o terceiro e o quarto tri, e pode ser pelo mercado de carros em dezembro, que deve ter vindo um pouquinho pior do que o esperado e não deu tempo de recompor. Queria ver, olhando para janeiro, fevereiro e março, como é que vocês estão vendo essa recomposição de tarifas? A demanda continua forte, se continua forte, e se vocês conseguem ver um mercado de seminovos um pouquinho melhor. Eu sei que a nossa tabela FIPE que a gente acompanha não é a mesma que vocês, mas a gente viu uma melhora aí entre janeiro e fevereiro comparado com outubro, novembro e dezembro do ano É, passado. E se isso Obrigado, faz Alberto. sentido? Obrigado, Alberto. O que a gente viu, vou separar aqui primeiro na parte de seminovos e depois falo um pouco de aluguel, né? A parte de seminovos, o que a gente viu foi de fato aqui um último trimestre que começa muito forte, ele acomoda em dezembro, tanto em volume como em preços, né? É uma atividade menor no final do ano e a gente vê o começo do ano, janeiro e fevereiro, já normalizado, uma estabilidade de preços e um nível de volume já bem mais saudável também nesses primeiros 2 meses do ano, quando a gente fala aí do mercado de seminovos. Em relação ao aluguel, né, a gente segue aqui na recomposição da nossa rentabilidade, principalmente agora pela mudança da perspectiva macroeconômica e dos juros, né? Com isso, a gente, né, como vocês já viu, tem um crescimento um pouco mais moderado de volume dentro dos segmentos, mas a gente segue a política de recomposição da nossa rentabilidade. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Ô, Alberto, e só para adicionar a pergunta em relação à FIP, a gente segue monitorando e a gente sabe que nesse início de ano a gente teve o anúncio de aumento de preço de carro feito pelas montadoras, o preço de lista. Leva-se um tempo até esse preço chegar no praticado, então é isso que a gente está monitorando, até porque os concessionários têm os estoques antigos. Então a gente tem essa força, diria, altista aqui no início do ano, estamos monitorando aqui. Por outro lado, a gente sabe que é um ano de crédito mais restritivo, né? E o affordability ainda é pior do que era no passado. Obrigado, Nora. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. São duas também. A primeira é aprofundar um pouco mais a discussão sobre volumes no RAC, tentar entender um pouco com vocês como é que vocês estão vendo um pouco mais de elasticidade de demanda, quebrando um pouco entre eventual e mensal. Vocês sentem que a gente está chegando num ponto onde o volume começa a sofrer um pouco mais? Essa é a primeira pergunta, por favor. E a segunda pergunta é tentar pegar um pouco da visão de vocês a respeito de um trade-off. Como é que vocês imaginam para esse ano, né? Como a Nora comentou agora, um cenário de crédito potencialmente ficando um pouco mais difícil, se vocês optariam entre envelhecer um pouco mais a frota ou manter um volume de seminovos condizente que vocês estão fazendo ou até crescer? Mais para entender esse trade-off, por favor. Obrigado. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Com relação à questão dos volumes, claramente, né, a gente tem uma determinação aqui, uma prioridade para a recomposição da rentabilidade, e você vem observando aí uma recomposição consistente dos nossos preços, né? E aqui é importante colocar que, para uma parte bastante relevante da nossa base de clientes e segmentos, a alternativa é a posse do carro, né? Seja, obviamente, nos segmentos de terceirização, de assinatura, mas também em segmentos como mensal, aluguel para motorista de aplicativo, que ele avança junto, né? O custo total avança junto quando você tem, por exemplo, um aumento do juro, né? Então, essa é a primeira consideração. Com relação à demanda, o que a gente observa é que, de forma geral, os segmentos são resilientes, mas a gente tem observado no final do ano, em função do contexto, algumas empresas postergando projetos, diminuindo projetos de investimento, que isso tem impactado principalmente os segmentos corporativos no aluguel de carros. Então, a gente observa uma robustez, né, uma saúde de forma geral nos segmentos, exceto, né, um ponto de atenção aí no corporativo, que em função do cenário a gente vê mais cautela dos nossos clientes nesse sentido. Para a segunda pergunta, eu vou passar aqui para o Rodrigo.
Obrigado, Gasparetti. Eu acho que foi muito bem estruturada essa segunda pergunta, porque realmente é um trade-off aqui que a companhia tem que pensar, né? Mas sendo bem direto, a gente está monitorando e se a condição de crédito, que não é o que nós temos visto, o crédito realmente ficou um pouco menos disponível, mas bem em patamares bastante saudáveis ainda, ele fica mais caro para o consumidor, isso leva a uma conversão ligeiramente menor da aceitação do consumidor em financiamentos, mas ainda em patamares saudáveis. Se tiver uma restrição mais forte, a companhia deve optar por atrasar o seu processo de rejuvenescimento da frota, ao invés realmente de ter uma queda mais forte nos preços aqui. Tendo dito isso, quero deixar bastante claro que nós estamos falando que você atrasa um pouco o processo de rejuvenescimento, mas continua a rejuvenescer. Não estamos vendo, a princípio, em nenhum cenário que a frota volta a envelhecer, mesmo nesse cenário de um crédito mais restrito. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pela resposta. Obrigado também pela resposta, Bruno. Boa tarde a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Bruno, Rodrigo, Nora, obrigado pelo espaço aqui. Eu também tenho duas. A primeira é um follow-up nessa questão da depreciação. Entendo que o começo do ano eu acho que parece em linha aí com as expectativas, né, com o guidance e tudo mais, mas pensando isso além do primeiro trimestre, se hoje faz sentido pensar que não tem motivos para a gente ver essa depreciação aumentando aí nessa mesma base de comparação do 2Q para frente. E aí, um segundo ponto nos seminovos, que foi colocado aí pela companhia como uma das prioridades para o ano. Quais são os principais KPIs, né, que vocês estão olhando para esse ano, produtividade por loja, o que vocês estão mirando aí na margem para o ano de 2025? Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço. Vou começar a falar da parte da depreciação, depois eu passo para o Bruno para falar dos KPIs aqui. Como a gente falou, dezembro foi um mês aí de maior acomodação, a gente vê uma normalidade maior em preço e em volume janeiro e fevereiro. Uma Nora tinha ressaltado, nisso aí para o curto prazo, então nós entendemos que tem uma dinâmica um pouco mais estável, tanto em volume como em preço. Quando a gente pensa mais para o ano, duas forças aqui, uma contribuindo positivamente, uma contribuindo negativamente, vão interagir. A primeira é a subida de preço de carros zero, né? A gente já viu no primeiro dia do ano um aumento de preço público entre 3% e 4% no preço zero, né? Ainda tem bastante estoques, ainda não vimos isso refletido no preço praticado, mas pode acontecer desses preços serem refletidos no preço praticado e terem algum efeito no mercado de seminovos e no mercado de usados. Por outra partida, você tem a parte toda da eventual restrição de crédito, que isso pode afetar a demanda, né? Tendo uma pressão relativamente negativa no mercado. Então, um ano começa dentro da normalidade, mas é cedo para a gente falar como é que isso vai se comportar. Vamos ter que continuar monitorando para entender os efeitos e aí ver se precisamos fazer algum eventual ajuste no nosso ritmo de depreciação. Vou passar aqui para falar em relação a seminovos para o Bruno. Obrigado, Guilherme, também pela segunda pergunta, né? Quando a gente pensa em seminovos, a gente tem comentado, né, dessa expansão, escalada de seminovos para rejuvenescer a frota com eficiência, e tem três principais vertentes, pilares aqui. A primeira é o aumento da venda, né, por loja. O segundo é ampliar novas lojas e novas rotas, né, no caso do atacado. E o terceiro são novos canais. E a gente, como você tem observado ali, né, tem tido sucesso em mais do que dobrando a nossa venda em 2 anos, inclusive ampliando com eficiência o número de lojas aí no último trimestre, que devem nos ajudar a continuar a escalar a venda ao longo de 2025. Com relação aos indicadores que a gente olha, basicamente olha a nossa eficiência e olha também os indicadores de clientes, né? Então, em termos de eficiência, a gente olha, acompanha a distância, né, que a gente obtém aí na venda do carro com relação ao zero praticado, né, o preço praticado do 0 quilômetro. Olha também
indicadores que são viabilizadores da venda, como disponibilidade e aprovação de crédito e o custo desse crédito, assim como a eficiência em termos de custo por carro vendido e a velocidade de giro da nossa frota. Ou seja, a gente está vendo todo o custo total dessa venda na Seminovos e, obviamente, a gente acompanha muito de perto os indicadores de encantamento dos clientes, de recompra, de indicação, que são combustível futuro para a venda. Maravilha, bastante claro. Obrigado, Rodrigo e Bruno. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call. 2 pontos também. Ô, Rodrigo, nessa volumetria ali de desmobilização do seminovo, que você falou, né, testar eventualmente crédito, saber se acelera, desacelera o rejuvenescimento da frota, que volumetria que vocês estão mirando, ou qual que é o range, né, para a gente saber, ó, se está tirando o pé, se está colocando o pé na desmobilização do carro, para a gente saber como que é né, a meta ali de desmobilização para esse ano, ou o que você trabalha internamente. E o segundo ponto, num cenário aí, eventualmente, de redução da expansão da frota e da própria atraso no rejuvenescimento, o que você consegue destravar de caixa, né, do ponto de vista de alavancagem, em parando de comprar carro, né? Pensando assim, o que você está mirando ali de alavancagem, talvez reduzindo com um processo de compra menor também. Esses 2 pontos aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lucas. Então, vou responder a primeira de uma forma um pouco mais conceitual aqui, Lucas. Se você olhar a quantidade de carros que a gente tem no Rent-A-Car, né, e o nosso vencimentário de fleet, colocando aqui um ciclo na casa de 15 meses, né, você precisaria vender algo na casa entre 340 e 350 mil carros por ano para chegar num regime a volume constante, né, hoje da frota, considerando mais uma vez o nosso volume de rent-a-car hoje e o nosso vencimentário de fleet. Então, para atingir o nosso ciclo ideal, que a gente entende que são 15 meses no rent-a-car, né, e no fleet ele varia com os contratos, mas hoje é na casa aí de 34, 35 meses, esse volume entre 340 e 350 seria o volume alvo aqui, equilíbrio da empresa. Então, se a gente conseguisse ver algo nessa casa aí entre 28 e 29 mil carros, seria atingir aqui o equilíbrio, né, para chegar a isso. Tendo dito isso, como a gente falou, tem muitas variáveis envolvidas, a questão de crédito, então esperamos que, se tivermos que fazer algum trade-off, pode ser que esse volume seja um pouco abaixo desse montante, mas, mais uma vez, não esperamos um envelhecimento da frota, e sim um atraso do rejuvenescimento do padrão de frota. Em relação à caixa, você tem razão. Num cenário onde o volume cresce de forma moderada ou praticamente não cresce, né, a empresa começa a ser geradora de caixa. Quando você olha os nossos níveis de alavancagem, eu gosto de falar de dois especificamente, um mais para o mercado de net debt sobre EBITDA, né, você vai ver ainda uma conversão gradual e esse número deve se aproximar a um número de 2 baixos aqui, né, em termos de dívida líquida sobre EBITDA. O número mais importante que a gente olha é o dívida líquida sobre valor de frota. Ele tem, no início do ano, um ligeiro aumento, porque você paga muitas montadoras, então você diminui o seu contas a pagar de montadoras, e isso acaba tendo um impacto de curtíssimo prazo aqui na sua relação de dívida líquida sobre valor de frota, e ele também segue o ano, né, reduzindo aqui com geração de caixa, ficando provavelmente um pouco abaixo do que a gente fecha no ano de 2024. Ótimo, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Eu Bom que dia. agradeço, Lucas. Nossa próxima pergunta vem de James Spice, do Morgan Stanley. Por favor, James, pode prosseguir. Yes, hello. Thank you for taking my question. I'll do it in English. So I just want to ask, how much do you expect or are targeting to increase rental rates for each of the divisions this year versus last year? And also, do you plan to introduce a formal depreciation guidance for upcoming quarters at some point? Because I think it has been quite instrumental to have like both the depreciation guidance and your price expectations, like to fine tune numbers in general. So just want to ask that. Thank you.
Jens, thank you for your question. I'll start with the second one. Posso responder em português, né? Tudo bem. Vou começar com a segunda pergunta, que ela é mais fácil. A gente não pretende passar, né, guidance de depreciação para o ano. A gente fez excepcionalmente um guidance de 3 trimestres depois de um ajuste do segundo trimestre, né, onde você tinha uma forte volatilidade de expectativas. E como a política da Localiza nunca foi de passar guidance, a gente volta à nossa política original e não devemos ter nenhum tipo de guidance aqui para o resto do ano. Em relação à recomposição, é claro que com o aumento da expectativa de juros, né, isso tem que ser repassado para as nossas tarifas. Em geral, cada 100 bips de aumento de juros equivale a 2% aqui de tarifa, né? Isso aqui é uma relação relativamente direta. Quando você vê o que aconteceu no último trimestre do ano de 2024, nós tivemos um aumento de expectativa de juros futuros entre 250 bips e 300 bips em um determinado momento. Então, nós precisamos continuar essa recomposição de rentabilidade e de tarifa, mas também para compensar esse aumento de custo. Obrigado. Perfect. Thank you. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, Victor, pode prosseguir. Oi, boa tarde. Duas perguntas de follow-up do nosso lado. A primeira, voltando o tema de GTF, acho que a Nora comentou que, excluindo a desativação, né, dos contratos severos, a receita teria crescido algo em torno de 30%. Se vocês puderem confirmar quanto que teria sido, né, o aumento de tarifa agora no quarto TRI, GTF, esse efeito. E a segunda pergunta, voltando o tema de depreciação, quando a gente olha o guidance, né, do terceiro e do quarto TRI, e agora para o primeiro, e a gente vê a banda e, né, quanto que foi reportado, dado que agora em janeiro e fevereiro, né, vocês estão vendo um cenário mais em linha com a expectativa da empresa, dá para a gente esperar algo mais próximo do meio do guidance para o primeiro TRI, que seria algo em torno de entre ali 6.800, 7.000 reais? Obrigado. Vitor, obrigada. Deixa eu pegar a primeira aqui. A gente viu, ano contra ano aqui, os segmentos leves e de assinatura crescendo ali, basicamente, volume e preço mid-teens, 10 médio como referência, tá? Isso para o ano. Em relação ao guidance, Rodrigo, você pega? Perdão, Nora, só para complementar esse primeiro ponto, obrigado, Vitor, aí, eu acho que é bem importante essa informação que a gente está colocando aqui, de entender o portfólio de gestão de frotas com esse olhar, né? Nós temos aí, até a gente está abrindo aí, que nós finalizamos com cerca de 31 mil carros nesses segmentos de uso severo, né? E todo o resto, estamos falando de segmentos de leve e assinatura, que tem um crescimento anual de 32%, o que mostra que dentro desse portfólio nós temos a grande maioria bastante saudável, com boa rentabilidade, boa originação, e é importante essa interpretação na hora que a gente olha o crescimento e evolução total do volume e da receita desse negócio. Então, acho que queria destacar esse ponto para a gente ter maior visibilidade, né, do que é essa divisão, e também o nosso plano de continuar, né, a ter essas duas dinâmicas. Por um lado, continuar a alocar com disciplina o capital nos segmentos de boa rentabilidade, que oferecem boa possibilidade de crescimento da geração de valor, e continuar a descontinuar, digamos, né, ou encerrar os contratos na medida que eles vão chegando no fim, né, do seu ciclo, desses contratos de menor rentabilidade e uso severo, tá? E aí passo para o Rodrigo. Obrigado, Bruno. Vitor, como a gente falou, né? Dezembro tivemos um ponto aqui
bem diferente dos outros meses. Janeiro e fevereiro, maior estabilidade, mas hoje, quando a gente olha aqui para o trimestre, muito mais provavelmente da gente estar falando do topo do guidance e não do meio do guidance, né? Ainda estamos acomodando, né, principalmente aqui os efeitos que aconteceram no final do ano. Então, a expectativa atual, com as informações que a gente tem, ainda não sabemos se esse cenário de estabilidade vai continuar, se vai mudar, se vai melhorar, se o preço do carro novo vai começar a influenciar positivamente o preço do carro usado, mas hoje está muito mais parecendo para o topo do guidance do que para o meio do guidance. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço para as perguntas. A primeira pergunta é um follow-up na discussão da elasticidade da demanda. Vocês estão caminhando para um ritmo de crescimento próximo de flat de volume, e aí eu imagino que os segmentos mais discricionários eles estejam encolhendo, e aqueles segmentos onde, como o Bruno bem disse, onde a alternativa é você comprar o carro, eventualmente devem estar respondendo melhor aos aumentos de preço. Então, se vocês puderem comentar se isso está sendo verificado, vocês estão vendo um encolhimento nos segmentos, vamos dizer assim, mais ligados a lazer, do RAC, ao passo que os segmentos onde a alternativa é a compra do carro estão crescendo, levando a esse crescimento de volume próximo de zero, só para a gente ver se a evidência corrobora essa tese. O segundo ponto é com relação à visão da empresa para buybacks. O preço da ação, obviamente, está muito abaixo do que já foi, então provavelmente faz sentido recomprar ações. Por outro lado, o cenário de juros está alto, tem uma questão de gestão de balanço. Se vocês puderem comentar um pouco melhor como é que vocês pensam nesse trade-off, seria ótimo. E por fim, o Rodrigo comentou que um nível sustentável, recorrente, em regime permanente de venda de veículos seria algo próximo de 350 mil carros. A gente deveria esperar ver a empresa convergindo para este nível e naturalmente a idade média do carro vendido caindo, ou faz sentido imaginar que vai passar um pouco disso, né, vender ainda mais que isso para baixar a idade média e estabilizar no 350 depois? Obrigado. Obrigado, Bruno, pelas perguntas. Com relação ao primeiro ponto, na verdade, como eu comentei, a gente está observando uma demanda resiliente, né, até nos segmentos que você chamou como discricionários, né, de lazer, assim como os mensais para pessoas físicas, etc., e até no próprio motorista de aplicativo. E a gente está vendo um pouco mais de acomodação nos segmentos corporativos, onde a partir do último bimestre, né, do ano passado e entrando, né, no ano de 2025, em função do cenário macroeconômico, as empresas estão decidindo ou postergar ou reavaliando os seus projetos. Aí você vê uma determinação clara da companhia de continuar a recompor o preço, né, e nós, de alguma forma, importante relembrar que a companhia aprendeu, né, a fazer esses aumentos, né, esses repasses e recomposição de preço, fazendo isso de forma gradual, trabalhando bem com os clientes, de forma a ter uma continuidade aí das relações e do negócio. Então, é mais especificamente nos segmentos corporativos que a gente está vendo essa acomodação do que nos segmentos que você se referiu como discricionário. E para finalizar, eu acho que é importante dar um passo para trás também e lembrar aqui que nós estamos falando de segmentos que têm mercado endereçável bastante grande ainda. Então, a gente entende que uma vez que a gente alcançar os patamares de preço, né, que, como o Rodrigo comentou, precisamos para a recomposição da rentabilidade, que é nosso objetivo, né, nós ainda temos um mercado com bastante espaço de crescimento nos diversos segmentos que a gente comentou aqui. Vou passar aqui para o Rodrigo para comentar. Bruno, obrigado pelas perguntas. Antes até de endereçar as duas perguntas adicionais que você fez, pegar um gancho aqui na resposta do Lazansky, que com também uma estabilidade maior de volume, a companhia volta a sua foco para eficiência e uma agenda de custos, né, relevante.
né? Quando você está crescendo num ritmo muito forte, você tem muitas atividades, você acaba gerando, né, uma ineficiência natural em alguns processos. Agora, onde você tem uma estabilidade maior também, passa a ser foco aqui da agenda da companhia, né, um ganho de eficiência, uma revisão de todas as suas linhas de custo em caráter relevante. A gente espera que isso também contribua, né, para a geração de rentabilidade para o negócio, até atenuando um pouco a necessidade de repasse de preços que a gente precisa ainda fazer. Em relação às duas perguntas primeiro de buyback, nós fizemos, né, compramos cerca de 800 milhões de reais das nossas próprias ações, e a companhia está sempre avaliando a questão da recompra como uma alocação possível de capital, né? Dado uma geração de caixa mais robusta, a gente sempre pode alocar esse capital ou comprando mais carros, ou reduzindo a nossa dívida, ou eventualmente aumentando o payout, seja em termos de JCP, ou seja em termos de buyback. Então, se a companhia entender que é uma alocação eficiente, a gente pode fazer, né, como a gente faz, mas a gente faz isso de forma recorrente, sem nenhum tipo de política interna. É sempre algo que a gente está avaliando. Em termos dos seminovos, só para deixar aqui claro, né, quando eu falei de 350 mil carros, eu estava me referindo ao patamar que a gente precisa atingir, né, para chegar no ciclo otimizado de carros para o rentacar e para o fleet. Até para deixar também bastante claro, nós não estamos nesse ritmo ainda, né, de 350 mil carros por ano. A gente espera que em algum momento aqui atinja, e depende das condições. O que a companhia não está disposto a fazer acelerar a chegada nesses 350, ou o valor que seja, né, com uma agressividade maior de preço aqui. A gente vai respeitar a demanda de mercado e vamos coordenar o rejuvenescimento da frota dentro do cenário que a gente enfrentar aqui. Ok, obrigado. Perfeito, eu só fazer um follow-up para garantir que eu entendi. Então, assim, quando você normalizar a idade média do carro vendido, a empresa vai ter que vender 350 mil por ano para manter esse patamar? É esse o É, entendimento está Esse, correto? esse é o entendimento. Esse é o entendimento. Mais uma vez, estamos falando com frota constante, né? Evidentemente, se a empresa Perfeito. volta a crescer, esse patamar tem que falar. Mas hoje, vamos falar que a Localiza não crescesse mais sua frota, ao atingir essas cerca de 340, 350 mil carros por ano, nós estabilizaríamos a venda dos carros num ciclo de 15 meses para o RAC e dentro de um vencimentário médio do contrato de gestão de frotas. Perfeito. Então, é razoável assumir que esse é o número no steady state, e, portanto, para chegar lá, a empresa tem que fazer um esforço maior ainda e vender mais carros para conseguir normalizar a idade média, ou não? Ou vai haver uma convergência natural É, vendendo esse patamar? Se vender um pouco mais, você acaba tendo a convergência mais rápida, mas chegando nesse patamar, a gente consegue atingir Ao esses longo do 15 tempo. meses ao longo do tempo. Perfeito, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, senhor Rogério, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Bruno, Rodrigo, Nora. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui também. A primeira, eu queria explorar um pouquinho esse segmento de uso severo. Se vocês pudessem falar um pouquinho do time esperado para o fim dos contratos e a venda desses ativos, esses 30 mil carros aí que permanecem na frota. E só para confirmar meu entendimento, vocês falaram de crescer mid-teens, volume e preço, né? Imagino que é mid-teens volume e mid-teens também preço. Dá para entender que ao invés de estar crescendo 5% ano contra ano, estaria uns 15, mais ou menos, 10 pontos a mais, se esses contratos. E se vocês pudessem também comentar se a gente pode usar isso como expectativa, né, para quando vocês acabarem de vender esses carros, essa aceleração de crescimento esperada. Esse é o primeiro ponto. Eu posso fazer o segundo em seguida. Obrigado. Rogério, até não ficou tão claro para mim a questão aqui do Meetings, até picou um pouco o áudio, né, da pergunta
para mim, pelo menos. Posso ajudar aqui, Rogério? Eu começo respondendo, Rodrigo, você me complementa, por favor. Acho que, Rogério, primeiro aqui a pergunta em relação ao timing. Esses contratos são contratos de 3 anos de prazo médio, tá? Então, a gente começou o processo de desmobilização desses contratos no ano passado. Isso deve levar um tempo para acontecer. A gente mostrou ali cerca de 30 mil carros de final de período, ainda aqui em segmento de uso severo, que a gente vai descontinuar. Então, é um processo que vai respeitar o vencimentário desses contratos e vai acontecer né, nos próximos 2 anos. Bom, em relação a crescimento ex esse segmento, a gente comentou na resposta anterior que olhando para trás, se a gente excluísse os efeitos de segmento de uso severo, a companhia estaria apresentando um crescimento na ordem de 30% de receita, que é mais ou menos dividido metade preço, metade volume. A gente não está dando guidance, né? A companhia não tem prática de guidance, então não está dando guidance para frente. Acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração. A primeira delas é, obviamente, um contexto macroeconômico que tem uma tendência de piora para frente. Isso pode reduzir um pouco o apetite de grandes frotistas dos projetos, como o Bruno bem disse, mas, por outro lado, dado a menor affordability do carro, a gente pode ver novos clientes entrando na base para terceirização, até para assinatura, dado que o preço do carro novo está mais caro e que o custo para financiar também sobe. Mas o mid-teens aqui não é o run rate que a gente está achando de crescimento para frente. Como o Bruno bem disse, o nosso principal foco agora é recomposição de rentabilidade, então esse trade-off está muito claro para a gente. Legal, Nora, ficou claro, obrigado, esclareceu. O segundo ponto que eu queria levantar com relação a seminovos, né, essa fraqueza de dezembro que vocês viram, se vocês pudessem dar um pouquinho de granularidade para a gente, como é que foi outubro e novembro, como é que foi dezembro, em termos de margem mesmo, né, só para a gente tentar entender um mercado normalizado, quanto a gente teria ali de gordura em margem EBITDA mais ou menos. É isso, obrigado. Bom, Rogério, obrigado. Falar um pouco mais em termos do volume e preço, né? A gente vê um outubro com um volume bem forte, né? Uma FIP acomodando também, um mercado acomodando um pouco abaixo, né, daqueles 50 bips que a gente estava esperando. Novembro, em linha, a gente começa a ver algo de macroeconômico lá no final de novembro, né? Alguma mudança de expectativa. Quando a gente olha dezembro, e sem falar especificamente apenas da Localize, conversei com vários colegas aqui de mercado, parece que foi um mês fraco para a economia em geral, né? Seja produção industrial, varejo, produção de papel ondulado, né? Várias dessas questões que são marcadores de atividade. Com isso, o que a gente viu foram 2 efeitos. Um primeiro, que em dezembro veio um volume realmente abaixo do que é esperado, mesmo considerando que é um mês aí que tem, né, eventos de férias, Natal e etc. E com isso, né, a elasticidade de preço foi um pouco maior, principalmente nos carros modelos 2024. Quando você olha o carro modelo 2022, 2023, parece realmente ter já entrado numa normalidade, o 24 especificamente em dezembro. A gente vem para janeiro e fevereiro, tem uma recuperação no volume e uma estabilidade de preços, o que a gente vê, né, em vários desses anos modelos, inclusive no ano modelo 2024. Né? Então, eu sei que eu não fui específico aqui na questão de margem, mas eu só quis dar um pouco mais de cor de como evoluiu aqui a parte de preço e volumetria ao longo desse último quarto trimestre. Ô, Rogério, se eu puder acrescentar aqui, acho que assim, do ponto de vista de margem, acho que precisa ficar claro, né, que a gente esperava uma acomodação de margem no quarto trimestre versus o terceiro tri, obviamente, pelo efeito do impairment, né, que a gente fez ali no segundo tri, que teve algum efeito positivo ali no book value dos carros ainda no terceiro tri. Então, o Rodrigo tinha sinalizado que essa margem de seminovos em low single é uma margem esperada. O menor volume em dezembro vis-à-vis a nossa expectativa atrapalha um pouco na diluição de custo fixo, mas não é o grande efeito na margem né, do quarto trimestre em seminovos. A gente segue o processo de ampliação de rede de seminovos para aumentar para volumetria de venda. A gente acha, né, que esse volume janeiro e fevereiro um pouco mais fortes, eles podem ajudar em alguma diluição de custo fixo, mas a gente ainda tem um esforço de ampliação de canais aqui, especialmente se preparando para eventual cenário de crédito mais restritivo. Tem um ponto bem lembrado, Nora, que é importante falar especificamente de uma dinâmica do primeiro trimestre, né?
que ele costuma ser mais forte no segmento de atacado em relação ao varejo, né? Muitos atacadistas diminuem o seu estoque no final do ano para não ter que pagar o IPVA no início do ano e retomam as compras no início do ano, né, para recomposição de estoque. Então também você tem um efeito no primeiro trimestre, que é um crescimento da participação de atacado, que geralmente ocorre mais forte que a do varejo por essa questão sazonal. Legal, tá claríssimo. Se eu puder uma bem rápida, a última sobre PDD, a gente calculou aí dos 91 milhões, teria uns 34 mais ou menos acima do nível histórico. Quanto disso foi caminhões e o que esperar para frente? Obrigado, né? Acho que foi um ponto importante desse trimestre. Deixa eu separar, né, para ser bem específico na PDD. A gente tem a questão macro e tem uma questão micro setorial. O que aconteceu no quarto trimestre foi algo específico setorial, né? Alguns clientes, principalmente aqui associados a agribusiness, né, entraram em RJ, estão passando por uma certa dificuldade, né? Isso impactou a provisão de devedores duvidosos, especialmente para pesados. Foi bastante relevante para pesados. E, em menor grau, para a gestão de frota e um pouco para o rentacar. Então, você teve um efeito, né, especificamente desse subsegmento associado ao agribusiness. Então, não foi alguma questão generalizada, foi pontual. Esse efeito a gente ainda deve ver algum resquício dele no primeiro trimestre. Mais uma vez, específico a clientes do setor de agribusiness e mais concentrado no setor de pesados. Então, também estamos vendo que começa a estabilizar e melhorar, né? É isso. Tendo dito isso, também ainda tem a questão macro, que com o aumento de juros podem acontecer, né, de outras empresas ter dificuldade. Nós ainda não vimos nenhum efeito desse a princípio. Então, isso foi algo pontual de um subsegmento que impactou mais especificamente pesados, né? Um pouco gestão de frota e menos um pouco rentacar. Ainda vamos ver este efeito no primeiro trimestre e estamos entendendo que já está no final e que isso deve estar mais estabilizado depois do final do primeiro trimestre. Tá claríssimo. Obrigado, pessoal. Que agradeço. Bom, tem caminhando para o final da teleconferência, mas tem uma pergunta aqui do Rodrigo Faria, da Sul América, eu acho que é importante a gente deixar bem claro aqui. Boa tarde. A redução de 25% da frota de uso severo foi toda em pesados? Temos que destacar o seguinte, o segmento de pesados a gente trata como pesados. Quando a gente fala de uso severo, normalmente são veículos especiais, agro, ou até alguns veículos leves que têm o uso mais severo. Então, a resposta aqui, Rodrigo, é não. Tá? A redução da frota de uso severo vem de uma orientação estratégica da companhia de reduzir a exposição àqueles contratos de menor ROIC spread. E para encerrar, tem a pergunta do Marco, que ele faz aqui em inglês a pergunta se o ratio de compra e venda está melhorando, quanto dessa melhora tem a ver com a mudança de mix no carro vendido / comprado ou nas condições de venda. Acho que o mix de compra ele já está estável. Quer pegar, Rodrigo? Posso pegar? Quando a gente olha e tem que separar um pouco que a gente está falando de mix, é esperado que tenha uma melhora do mix, mas um mix de ano modelo. Com o rejuvenescimento da frota, o que acontece é que você passa a vender uma proporção maior de carros de 1 ano em detrimento de carros de 2 anos e 3 anos. Obviamente, quando você faz esse movimento, o spread de compra e venda tende a melhorar, e isso a gente já começou a ver, assim como não fomos ressaltamos aqui no call, o forte redução dos custos de manutenção. Isso também é um efeito já de um rejuvenescimento que tem ocorrido dentro da nossa frota, tá? Então, quando você fala se for questão de mix de modelos, vender mais SUVs e comprar mais carros 1.0, a resposta é não. É uma questão de mix de ano modelo, de vender um carro mais rejuvenescido, que está alinhado com a nossa estratégia aqui. Bom, com isso a gente encerra o nosso call de divulgação. Eu vou passar a palavra para o Bruno para as considerações finais. Obrigado a todos pela presença e as perguntas, né? E gostaria de aproveitar para registrar o meu reconhecimento, dedicação e engajamento da nossa equipe de colaboradores pelo resultado. Reforço que o nosso time de RI segue à disposição para esclarecimentos adicionais. Muito obrigado. A conferência de Localiza está encerrada. Por favor, desconectem seus aparelhos.